Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. Finalmente nós vamos sair do verbo to be, tá? Lembrando, tá pessoal, que o verbo to be não se estende somente àquilo lá. A gente vai fazer, tá? Novamente nós vamos voltar para o verbo to be para falar de mais um tempo verbal que é o presente contínuo, tá? Como vocês puderam ver, né? Ah, eu tô feliz, né? Eu sou legal, ela é de tal lugar, meu nome é tal, né? Isso daqui é perfeito, né? Ah, essa daqui é a minha tal coisa. Eu tenho tantos anos, né? Eu estou com tantos anos. Legal você usar, né? É, está. Porém, não sei se vocês perceberam, né? Quando você fala que você está, ou você está de certa forma, ou você está fazendo algo. Então, isso daqui a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Terminei os verbos aqui, aí a gente volta, faz o contínuos, né? Os verbos com ing, perfeito? Eu vou tentar, pelo menos, pessoal, mostrar para vocês uns 10 verbos, tá? Antes da gente ir pro ING. Depois que o ING eu mostro um exemplo de mais 10 verbos, né? Se eu ver que vai ficar uma coisa muito arrastada, o que que eu faço? Coloco meia dúzia, né? Que seja 6 de cada. Porque como a gente tem pouco tempo, né? Assim, das aulas, né? Por exemplo, eu começo a aula aqui hoje, eu vou falar por 10, 15 minutos, né? Dar os exemplos e vocês vão ter o resto do dia para fazer sozinhos, né? Então eu prefiro fazer uma coisa mais condensada, né? Por exemplo, vou pegar tal verbo. Legal, tal verbo eu uso tudo na mesma aula, né? Vai ser afirmativa, negativa e pergunta, tudo na mesma aula. E aí, se tiver uma coisa extra, a gente fala rapidinho na próxima aula, mas já vai para outro verbo, porque dessa forma a gente consegue cobrir mais coisas, tá? Mas é óbvio, se algum verbo for mais complicado, tiver que explicar umas coisas extras, talvez eu precise de mais de uma aula para cada verbo. E aí, no final, se a gente for fazer o cálculo, né? Por exemplo, eu acho que agora a gente tem 10 aulas, né? Se eu não me engano. Então imagina, né? Se todo verbo fosse assim, meu Deus do céu, meu curso ia ter 300, 400 aulas aí para prova, né? E eu falei para vocês que ia ficar mais ou menos o dobro do anterior. Então o que eu vou fazer, né? Eu vou tentar condensar, perfeito? Desculpa a demora, vamos embora para a lousinha. Vamos condensar o nosso estudo. Pessoal, o verbo que a gente vai falar aqui agora é o verbo have, que é o nosso verbo ter. Por que que é legal a gente pegar aqui, né? Principalmente tá, o primeiro verbo, o verbo have, e trabalhar ali com calma, explicar direitinho, né? Vocês vão ver que o verbo have vai ser um dos poucos verbos, né? Que vai requerer mais de uma aula. Provavelmente a gente vai fazer o verbo have em umas 3, 4 aulas, tá? Mas por quê? Porque ele vai servir de base de todos os outros verbos que a gente for ver no presente. Com a exceção de 3 verbos que a gente vai falar no final na mesma aula, tá? Então, have significa o verbo ter, tá? Ter. Ou ter que, né? Ter que fazer alguma coisa, né? Deixar aqui entre parênteses, né? Então, assim, o have, ele é muito legal, tá, pessoal? Porque a gente vai falar o quê, ó? Eu tenho tal coisa, eu tenho uma tal coisa, eu tenho várias coisas, poucas coisas, poucas dessas coisas, tá? Por isso que, assim, eu só tô explicando bem simplesmente, né? Ah, eu tenho, né? Nossa, eu tenho tantos parentes, tantas profissões, tantas opções, né? Além disso, eu tenho que fazer alguma coisa também. Então, o have, por isso que eu falei para vocês, tá? Vai ser um verbo que vai ter muitas situações que a gente pode usar ele. Eu vou tentar, né? De novo, explicar da maneira mais simples. Se vocês quiserem uma maneira mais complexa, né? Vocês assistam mais vezes os vídeos, escrevam as frases, usem tudo que vocês têm hoje em dia de tecnologia, tá? Peçam pro chat explicar. Às vezes alguma frase que não faz sentido para vocês, pede para ele explicar, tá? Ou você, de novo, né? Clica ali na nossa descrição, né? Pega o número de telefone e me chama no WhatsApp para fazer parte da nossa turma de estudos, tá? Porque aqui qual que vai ser o foco, tá, dessa turma que eu falei para vocês em alguma das aulas passadas, né? Acredito que foi ou na segunda, na terceira. O foco não vai ser apenas a prova, tá? Vai ser vocês aprenderem inglês para falar, para ouvir, para escrever, para tudo na vida de vocês, tá? Então a gente vai abordar esses tópicos que a gente está vendo aqui de maneira muito mais complexa, tá? Então o que a gente vai ver aqui em 10 minutos, a gente vai ficar mais de uma hora com exemplos. Inclusive as coisas que eu pulei anteriormente. Falei, essa é a regrinha rapidamente, né?
Isso eu vou explicar na aula, vou, mas a gente vai fazer muito exemplo, vou tirar dúvidas, a gente vai pegar, às vezes com a dúvida do aluno, a gente tem uma explicação até mais completa para a pessoa, tá? Então por isso que eu tô fazendo esse adendo. Quem quiser, né, saber cada um dos usos do have, tá? De maneira muito mais complexa, vai na descrição e clica, tá bom? Ou também eu tenho curso que já é o meio termo, tá? Vai ser mais complexo do que aqui, mas não vai ter interação da aula ao vivo, tá? Também tem o curso, a opção, caso vocês prefiram. Vamos embora então, né, pessoal? Aqui a gente tem o have, que é o verbo ter, ou ter que. Então, olha que interessante, né? Ah, eu tenho, né? I have. Legal, ó. Até agora tá fácil, né? Ah, eu tenho amigos. Poxa, pô, I have, né? Eu tenho amigos, I have friends, né? Deixa eu só ver se não tá pegando aqui, né? Não pegou. Beleza. Ó, I have friends. Ah, você tem. Legal. You have. Ah, você tem books, ó. Você tem livros. Perfeito. Olha como é simples, né, pessoal? O uso aqui do have. Mas, né? Eu já esquecendo aqui do o do you. Perfeito. O have começou fácil. Agora a gente vai deixar um pouquinho mais complexo, tá? Pessoal, não só para o have, mas para qualquer outro verbo que a gente venha a ver, tá? Lembra que o to be tinha a regra das três conjugações, né? Aqui a gente vai ter duas conjugações, tá bom? Então o have aqui, ó, vai ter um tracinho e a segunda conjugação que é o has, tá? Então a gente vai estudar esse verbo, o verbo have ou has, dependendo da situação. Então em que momento a gente vai usar o have e em que momento vai usar o has, né? Já que são duas conjugações e não três. Muito simples, tá, pessoal? Vou colocar aqui o have, vou colocar aqui o has. E aí vocês vão lembrar, né, que I, you, we e they, tá? A gente vai usar o have. He, she, it, a gente vai usar o has. Então essa daqui é a primeira lição, tá? E pessoal, isso daqui vai se aplicar para qualquer verbo que vocês venham a ver em inglês, tá? Por exemplo, a gente tem o verbo like, que é um dos próximos que a gente vai ver, que é o verbo gostar. I like, you like, we like, they like. Tá, e aí o outro, para he, she? A gente vai colocar o S. Então, he likes, she likes, it likes. Pessoal, é basicamente o mesmo verbo com o Szinho no final, tá? Muitos poucos a gente vai cortar igual a gente fez com o has aqui, tá? A grande maioria vai ser muito simples, por exemplo, ó, o verbo preferir, ó, prefer. Prefer, prefers. Love, love, loves. Make, fazer, ó, make, makes, tá? Aí no caso do do, tá, não vai virar does, senão ia ficar muito feio, né? Vai virar does, que também é o verbo fazer. Olha que simples, pessoal. Então, assim, é uma regra que vai se aplicar a qualquer um dos verbos que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Depois também eu vou ver se eu separo uma lista para vocês, igual eu prometi umas aulas passadas, né? Com 50 verbos mais usados em inglês. Acredito que ajude vocês, né? A usar direitinho, né? E esses 50 verbos todos a gente vai, basicamente, né? Excluindo o to be ali, e eu acho que o verbo can. Depois eu vou separar para vocês, tá? Mas eu vou deixar uma listinha, provavelmente na próxima aula ou na sexta, com todos os verbos que vão seguir essa regra aqui, tá bom? Então só vou tirar da lista dos mais usados o to be, o verbo poder, que é o can, e o verbo dever, que é o must. O resto, basicamente todos a gente vai fazer dessa forma, tá? Eu, você, nós e eles, o verbo normal. Ele, ela ou it, né? A gente vai colocar o Szinho no final do verbo. Assim é muito simples, tá? Mas é bom terem a lista, né? Porque assim vocês também podem, né? Porque como a gente vai ver meia dúzia de cada ou 10 de cada, pô, vai sobrar uns 30 para ver, no mínimo. Então esses 30 vocês vão aplicando a mesma regra, tá? Coloquem frase, vocês podem pedir pro chat fazer frase. Então assim, pessoal, como vai ser a mesma lógica por trás, vocês vão poder pegar qualquer um daqueles verbos e entender na frase. O mais importante, né? Bom, beleza, ó. I have, you have, né? Agora vamos fazer umas frasinhas com he, she? Vambora? Bom, vamos lá então, né? Ó, ela, né? Ela é she. Lembra, ó. I, you, we, they have, né? He, she, it has.
Então aqui, ó, she has, né? Ah, ela tem, sei lá, né? Sapatos, né? Vamos pegar aqui, ó, shoes. E aí vamos pegar também aqui o cachorro, né? The dog, para ilustrar que não necessariamente a gente precisa colocar os pronomes aqui, né? Pode colocar the dog, né? O cachorro. Lembrando que aqui tem um espaço, tá, pessoal? Eu que fiz a bagunça de não deixar um espaço. Quer saber? Eu vou arrumar. Porque vai que alguém, né, esquece. Isso daí depois vai me culpar. Então, ó, the dog, né? O cachorro. Ó, o cachorro é ele, né? Ele é o it, né? E aí a gente só coloca o has, tá? Porque a gente já sabe que o dog é it. Tá bom? Essa lógica por trás, né? Por isso que é the dog has. Aí se eu chegar aqui e colocar Mario, ó. Mario has também. Tá? Porque o Mario é ele, né? Ó. Perfeito? Então é a lógica por trás, tá, pessoal? Vocês podem memorizar essa lista ou vocês podem fazer da seguinte forma, tá? Quando a gente falar só de uma pessoa, né? Ou de só um objeto, que ele tem alguma coisa, que ela tem alguma coisa, ó, ele e ela tem tal coisa, a gente vai usar o has, tá? Uma pessoa só. O cachorro, the dog has, né? Então seria essa pessoa, né? Sei lá, a casa tem. Legal, ó. A casa, the house. Ó, the house has. A casa tem. Perfeito? Então, quando for uma pessoa só, né, a gente geralmente vai usar o has, com a exceção de eu e você, tá? Exceção I and you. Porque lembra, o you pode ser tanto você como vocês, então não vai se enquadrar. E lembre que o I era o I am, né? E aqui, por algum motivo, a gente pegou a conjugação primeiro, tá? Então, nem I nem you, mas é uma pessoa só. Agora, por exemplo, se é mais de uma pessoa, não é nem eu nem você, porque obviamente, né, mais de uma pessoa não vai ser nem eu nem você, né? A gente vai usar sempre o have, né? Então, por exemplo, ó, eu acabei de falar uma besteira, né? Ainda bem que. Eu não vou editar, tá, pessoal? Vou deixar assim mesmo, né? Que eu acabei de falar, né? Não sendo eu e você, né? Incluindo, tá? Incluindo eu e você. Então tem mais de uma pessoa, né? Mais de uma pessoa. Tá. Eles, nós, ó. As casas, ó. As casas. Eu posso chegar aqui e colocar, ó. The houses have. Porque agora a gente tem elas, ó. They. Elas, as casas, tá? Então, se for mais de uma pessoa, mais de um objeto tendo alguma coisa, a gente vai usar o have, tá? E aí a gente vai adicionar o eu e o você, tá? I and you. Perfeito? Então, ó, the dog has. O que, que o cachorro pode ter, né? Hum, ele tem teeth. Ele tem dentes, ó. Né? Ok, o cachorro tem dentes. O Mario tem. ahn, já foi amigos, né? Mario tem, sei lá. Vou pegar aqui, né? Um irmão, né? Mario has a brother. E as casas têm an entrance. As casas têm uma entrada. Ah, tá bonito, né? Aqui é só pra gente ter exemplo, tá? Eu não queria colocar agora exemplos no singular, né? Porque quando a gente fala assim que tem alguma coisa, né? Eu tenho um amigo, né? Ah, ela tem uma bolsa. A gente sempre vai usar esse uma que a gente viu ali atrás, né? E aqui é muito simples, tá, pessoal? Vocês podem ver que a palavra brother, né? Começou com B, é uma consoante, então não precisa colocar o N aqui, né? E a entrance já começa com uma vogal, né? Então, para não falar a entrance, né, e fazer essa pausa, a gente vai colocar o N para fazer essa ligação, né? An entrance, ok? Pessoal, essa regra vai ser sempre? Não, tá? Mas igual eu falei para vocês, se eu tiver tempo eu vou explicar. Provavelmente na aula que vem eu explique com calma para vocês, tá? Aqui a gente já tá com 14 minutos, não vai dar tempo. Mas na aula que vem eu provavelmente vou explicar porque a aula que vem é mais simples, tá? Eu vou fazer na negativa as frases e aí eu já posso colocar o I e o N ali para vocês, né? Então eu posso explicar com mais calma. Aí a última aula da semana vai ser perguntinhas com have e has. Eu acredito que uma dessas aulas eu já coloque a lista completa dos verbos, tá? Com exceção do to be que a gente vai usar
com essa regrinha aqui no presente, e aí vocês já podem começar a misturar, né? Ah, pô, esse verbo eu lembro. Esse verbo pular, jump. Ah, então I jump, you jump, we jump, they jump. Sim. Ah, ela, she jumps. Szinho. He jumps. The dog jumps. Olha que interessante, vai ser tudo a mesma regra, pessoal. Então, assim, o que eu falei para vocês desde a primeira aula, né? Você pegou o modelo, acabou, tá? Você consegue aplicar em inglês na grande maioria das situações. Isso daqui vai salvar muito os nossos estudos, tá bom? Então, pessoal, para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Igual eu falei para vocês, eu não vou editar. Então, eu vejo vocês na nossa próxima aula. Bons estudos, tá? Se não tiver ainda nada na descrição dos verbos, vai ter essas frasinhas com have e has na afirmativa, ok? Estudem e nós nos vemos na próxima aula. Thank you very much. Muito obrigado pela confiança, pessoal. See you.